Abacuque, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Mesmo sentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aqui nós temos um texto precioso da palavra de Deus, que é como uma bala de prata, né, para a igreja protestante. É uma joia preciosa na história da reforma, na vida de homens e mulheres piedosos, né? Principalmente ali o versículo 4, essa declaração: o justo pela sua fé viverá. E as suas variantes, né, ou as suas citações, os desdobramentos desse texto que estão lá em Romanos 1:17, em Hebreus 10:38 e também Gálatas 3:11. Então esse texto, contando aqui com Abacuque, é encontrado em 4 lugares na Bíblia. Depois vamos comentar um pouquinho mais, né, sobre as ênfases desse texto na palavra de Deus. Pela graça de Deus, a palavra do Senhor, as Escrituras, elas nos encontram em momentos às vezes tristes, em momentos de desânimo, em momentos em que o povo de Deus não está bem, mas ela sempre traz, né, sua vitalidade, ela traz a sua força, e ela desperta, e ela enfrenta uma série de obstáculos, né? De maneira que nós podemos olhar para a frente e ter expectativas, assim, esperanças, né? Expectativas não, né? Pregamos aqui uma diferença entre expectativa e esperança, né? Esperança com base naquilo que Deus nos diz, no plano de Deus, né? Expectativas é aquela coisa humana, as nossas forças, aquilo que pode ou não acontecer, né? É por isso que um cristão russo, né, ele disse o seguinte: nós devíamos, em vez de olhar com nostalgia para um passado cristão que não existe mais, devemos ir adiante para evangelizar o mundo secularizado, agnóstico e pós-moderno de hoje. Muitos de nós temos uma certa vivência na igreja, e a gente talvez tenha experimentado uma época com muitos talentos, né, com muitos dons, com o surgimento de homens e mulheres cristãos dedicados em várias áreas, a música, a literatura, as empresas, e a ação, né, a fé dessas pessoas, a fidelidade, a atitude delas, né, honrou ao Senhor, trouxe alegria para a igreja, trouxe brilho para o Evangelho, né? Então a gente compara o momento que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né, e olha para aquela época e a gente fala: puxa, que diferença, que saudade, quanta alegria, quanta, às vezes até uma certa ingenuidade, mas quanta coragem
havia poucos recursos, limitações, mas havia tanto amor, havia tanta responsabilidade, tanta seriedade, né? Mas esse irmão que enfrentou uma série de dificuldades no seu país, ele diz: olha, o cristianismo, a igreja cristã ainda está na sua infância, há muito ainda que pode acontecer. E aí, procurando animar os seus irmãos em um país que é um pouco hostil ao evangelho, ele disse isso aqui: em vez de olhar com nostalgia para um passado cristão que não existe mais, devemos ir adiante para evangelizar o mundo secularizado, agnóstico e pós-moderno. Que Deus também nos dê essa graça, né, de revitalizar em nós sonhos, de nós não ficarmos, né, limitados apenas às coisas desagradáveis que temos testemunhado nos nossos dias. Um escritor fez a seguinte declaração: todo aquele cuja sanidade depende da confiança na ordem social ficará irremediavelmente louco. Ou você pendura sua alma em Deus, ou ela cai. Ou você pendura a sua alma em Deus, ou ela cai. Esse professor está correto naquilo que ele fala, porque muitas pessoas deram a sua vida por causas, né, políticas, ideológicas, né, e depois foram parar na cadeia, quando essas causas, essas bandeiras, né, ocuparam o poder. Muitas dessas pessoas às vezes foram presos por aquilo que eles deram tanto à vida, né? Quantos de nós já não percebemos que às vezes nós lidamos numa sociedade que faz as leis para ela mesma desobedecer as leis? Políticos, juristas, né, que se colocam na legislação, mas depois se percebe, né, que a sua vida é uma vida de desobediência e de incoerência, né? Querido pastor falecido já, John Stott, fez a seguinte consideração: não devemos perguntar o que há de errado com o mundo, pois esse diagnóstico já foi dado. A Bíblia já diz isso. Nós estamos vendo isso aqui na mensagem de Abacuque, nos primeiros versículos, né? Mas John Stott diz: em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. Não devemos perguntar o que há de errado com o mundo, pois esse diagnóstico já foi dado. Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com a pregação do Evangelho? A espiritualidade que algumas pessoas falam hoje, elas não querem associar com a igreja. Elas querem buscar uma espiritualidade avulsa. No entanto, a própria história da igreja, a história do povo de Deus, né, tem muito a nos ensinar com relação a essa aparente contradição, essa convivência do joio, do trigo, essas expectativas que nós percebemos na voz de Abacuque, né, levarem ele a perguntas, mas a honestidade com que ele ora e se coloca diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus, diante da indignação dos seus apóstolos e querendo eles trazer o juízo imediato, de fogo do céu, o Senhor lhes pergunta: vocês não sabem de que espírito são? A igreja cristã, ela precisa de fato repensar de que espírito ela é. Mas esse texto, meus irmãos, muito precioso, muito rico para nós, queremos fazer algumas considerações importantes sobre o que é essa fé, que foi a resposta que o Senhor Deus deu à perplexidade, né, de Abacuque, diante do plano que Deus mostrou para ele, de usar os caldeus, a Babilônia, né, para disciplinar o seu povo, e depois o próprio Deus disciplinar o povo babilônico. Primeira coisa, eu gostaria de recordar algumas dicas do pastor Martin Lloyd-Jones, que é um dos pastores que mais nos ensina princípios para a leitura da Bíblia, para pensar com sabedoria, com prudência a respeito de tudo que diz respeito à palavra de Deus. Talvez porque ele tenha sido um médico, depois que ele se tornou pastor, não exerceu mais a profissão, mas
não deixou de ser um médico que se formou, que estudou e que exerceu a profissão durante um tempo, né? E talvez por causa disso ele tenha sido metódico, ele tenha procurado passar a responsabilidade com a qual ele examinava uma pessoa para dar o diagnóstico com relação também ao que a Bíblia ensina e o contexto, a época em que ele vivia. Por isso que ele prega Abacuque no final da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa está consternada com todos os horrores que estavam agora sendo revelados em mais detalhes, né? Mas ele diz para nós aqui, devemos imitar Abacuque diante das perplexidades, diante dos acontecimentos aos quais nós não entendemos, né? E ele nos diz aqui, a partir do versículo 1, né, essa atitude de Abacuque: estarei em guarda sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei. Dessa atitude de Abacuque, o pastor Martin Lloyd-Jones nos diz que nós precisamos ter essa atitude de vigilância, de, ao colocarmos um problema diante de Deus e deixarmos nas suas mãos, nos desligarmos do problema e esperarmos a ação de Deus. Então essa vigilância, esse esperar de Abacuque, de se colocar ali na fortaleza, de estar atento, de prestar atenção, essa vigilância, pastor Martin Lloyd-Jones tira como princípio para nós de que em toda ocasião, da mesma maneira, nós tenhamos essa atitude de fé, nós oremos, nós sejamos honestos com o Senhor, colocando aquilo que nos preocupa, aquilo que nós não entendemos diante do Senhor, e finalmente nós esperemos Ele agir. Nós vigiemos e aguardemos, né, como o Senhor vai tratar essa questão. E muitos de nós, infelizmente, não sabemos esperar. Nós nos desviamos desse ponto, nós nos precipitamos, às vezes nós nos deprimimos, né? Nós ficamos mergulhados e remoendo pensamentos de tristeza e preocupação, e não foi isso que Abacuque fez. Ele não ficou olhando para o problema, ele agora vai olhar para onde Deus vai agir. A resposta, a colocação de Deus já tinha sido apresentada para ele, então agora ele olha nessa direção. E é dessa maneira que ele está exercendo a sua fé. O pastor Martin Lloyd-Jones diz, ele não está dizendo, vou para o vale da depressão, vou ficar ali remoendo meus pensamentos, ficar triste, aborrecido, desanimado. Não é isso que ele está dizendo. Eu vou para a torre de vigia, eu vou num ponto alto onde eu posso visualizar o que vai acontecer. Eu quero ver como Deus vai agir. As certezas do seu coração, a confiança no caráter de Deus, na justiça de Deus, e com base nesses fundamentos que nós já aprendemos no domingo passado, né, ressaltamos esses destaques, é com esses elementos que agora ele vai ali na fortaleza, na torre de vigia, e prestar atenção naquilo que Deus ainda tem para lhe dizer. Então nós encontramos na própria Bíblia exemplos de homens e mulheres, né, que agiram dessa maneira também. O próprio apóstolo Paulo, Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. John Bunyan dizia isso, se você não ora, você não tem poder algum. Que poder? Justamente esse poder de, em vez de ficar com a mente, com o coração preso aos problemas, olhar na direção que Deus aponta e aguardar e esperar pacientemente por aquilo que Deus vai realizar. É isso que Paulo diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. É isso que Abacuque está fazendo, ele está vigiando e aguardando pela resposta de Deus, por aquilo que Deus irá fazer. Então, é importante, quando vamos orar, temos essa atitude. Deus prometeu responder, Deus prometeu agir, ainda que a vontade dele seja diferente da minha
expectativa, eu quero esperar, eu quero colocar o meu coração naquilo que Ele revelou e ver essa esperança em Sua palavra se concretizar. Esta é a palavra de Deus através da qual Ele fala aos homens. Eu gostaria de saber o que Ele tem para dizer. É isso que Abacuque está apresentando. Existe a versão do Rei Tiago, né, King James, e nessa versão esse texto está assim: vigiarei para ver o que Deus diz em mim. Que interessante essa tradução. Vigiarei para ver o que Deus diz em mim. Coloca-nos numa intimidade tal com Deus, que a resposta de Deus não é meramente algo exterior, um evento, um acontecimento, mas é uma relação, como Deus falou para Abraão que iria acontecer com Sodoma e Gomorra, mas foi ainda vários séculos à frente. Diz: olha, teus filhos, o povo que virá de ti, os teus descendentes vão ficar 400 anos como escravos, mas eu julgarei essa nação. Olha quanto tempo Deus foi à frente e falou para aquele patriarca, mas não é uma notícia boa. No entanto, Deus disse: mas eu julgarei aquela nação. E Deus havia dito e compartilhado com ele que outras bênçãos viriam. Haveria esse tempo, esse problema, essa situação desagradável que deveria ser enfrentada. Mas Deus estava falando nele, Deus estava junto com ele, comungando com ele, compartilhando o seu plano. A providência de Deus tão próxima dos seus filhos. Então, dessa mesma maneira, se nós queremos organizar a nossa vida de oração, se nós queremos de fato ter essa experiência que tantos homens e mulheres ao longo da história da igreja tiveram de intimidade com o Senhor, deveríamos ter um caderno para anotar o que oramos, anotar quando Deus respondeu, para que a nossa gratidão seja específica com relação àquele assunto. Isso aqui, homens e mulheres, né? Como George Miller, que fala-nos a respeito da sua experiência de confiar em Deus e Deus abençoá-lo na evangelização, no cuidado dos orfanatos, das crianças que ele era responsável também. Essa confiança plenamente em Deus e não apenas nos aspectos exteriores. Houve uma ocasião, por exemplo, em que o orfanato tinha um saldo e uma pessoa amiga de George Miller conversando com ele, disse: olha, vocês têm um saldo, né? Sim, temos um saldo de cerca de 5.000 libras e tal. E ele disse: bom, agora você deve estar mais tranquilo, não precisa orar com tanta intensidade como naquela ocasião que você reuniu as crianças para orar porque não tinha pão para o café da manhã. E George Miller disse: não, eu preciso orar da mesma maneira, com a mesma intensidade, para não confiar em alguma coisa que eu guardei, em vez de Deus. Mas quantos de nós, né, quando temos alguma coisa em que nos apoiar, nós realmente somos descuidados na oração? Pois esse homem, George Miller, mesmo tendo um saldo por uma administração sábia dos recursos, não mudou a seriedade com que ele buscava a presença do Senhor. Vigie e guarde a resposta. É nesse sentido que a fé deste homem é recompensada. Então, o Senhor, após dizer para ele como será o julgamento, como será a disciplina, ele, em vez de se desanimar, ele está atento, ele se coloca diante do Senhor, e o Senhor então continua falando com ele e diz: olha, o que você está recebendo, essa mensagem, essa visão, essa profecia, escreva bem legível sobre tábuas, para que quem possa ler, mesmo correndo, possa ler. Tem uma tradução que diz assim, que quem lê, corra. Quem lê, corra. Há a possibilidade dessas duas versões, né? Que seja escrito de uma maneira tão visível e clara, que quem correr, leia, e naturalmente saiba do que se trata e corra para se preparar, ou alguém, né, que lê, entende rapidamente e corre para se preparar.
Então as duas coisas, né, são possíveis, né, diante do texto aí que nós encontramos, né? Aqui está, meus irmãos, o valor das Escrituras. Não é uma tradição oral que daria continuidade, né, a essa advertência do Senhor, e depois se acrescentaria, quem conta um ponto acrescenta outro. Deus diz para o profeta: é hora de escrever, é hora de apresentar isso para o povo de Deus, é hora de agregar isso à Escritura, é hora de outras gerações aprenderem com o que está acontecendo. Então a palavra de Deus toma essa forma, esse registro, porque há princípios aqui importantes que vão ensinar o povo de Deus em épocas que viriam e outras que sucederão a essa nossa aqui também. Essa mesma mensagem continuará sendo lida e continuará sendo pregada. Então, nesse sentido, nós vemos o resultado da mensagem que o Senhor deu a esse profeta, que deveria se passar adiante. Aqui nós temos a natureza verdadeira da profecia bíblica, a verdadeira fonte de fé, que é a palavra de Deus. Escreve para que seja lida com clareza. Então a palavra de Deus não é um livro hermético, um livro para esotéricos, de mistérios, cheio de enigmas nas entrelinhas. É um texto para ser lido de forma clara, de forma compreensível. É isso que o Senhor Deus está passando para o profeta, né? É a natureza da verdadeira profecia como revelação de Deus pública, não apenas para um grupo de iniciados, um grupo secreto, místico. Não. Pedro, lá na sua carta, segunda carta, capítulo 1 e versículo 20, diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, ele vai falar que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa palavra aqui, ela está falando de acontecimentos que viriam e que agora, no nosso tempo, já se referem a acontecimentos que já se cumpriram, mas ela não perdeu a sua relevância. Por quê? Porque tem assuntos que são recorrentes na história da humanidade. Continua havendo guerra, continua havendo hipocrisia no meio religioso, continua havendo maldade de todo tipo, corrupção, decadência. Essas coisas, elas se repetem. E continua Deus agindo com justiça, com graça e misericórdia. E continua Deus prometendo, como nós vimos aqui no versículo 12, o profeta, no meio de toda aquela tragédia, ele diz: nós não morreremos. Esperança de que o povo de Deus será preservado. Há um remanescente, há um grupo que, como gado, vai indo para o abate, não pensa, não reflete, não leva a sério ao Senhor, mas há um outro grupo que não, tem discernimento, tem cautela, tem prudência, está atento, vigia, olha, observa, presta atenção e leva a sério aquilo que Deus está falando. Por isso que a continuação do texto com relação à profecia de Abacuque, com relação a toda a Escritura, olha, leve a sério a palavra, porque ela vai se cumprir. Então, a palavra de Deus carrega em si essa seriedade de que ela não está brincando. A mensagem que ela traz, de fato, vai se cumprir. Há um prazo, há um tempo apropriado, vai se cumprir. E esse zelo nós vemos em Jesus. Jesus frequentemente diz: para que se cumpra a Escritura. Foi assim que ele falou com relação ao batismo dele. Ele não precisava ser batizado. O pastor Júlio Andrade Ferreira tem um livrinho que é O Relógio de Jesus. Então ele comenta aqueles textos onde Jesus diz assim: ainda não é minha hora. Então um tempo apropriado para que a Escritura se cumpra, uma forma apropriada para que a Escritura se cumpra de forma segura e exata. E nós somos chamados a crer e não rejeitar, não racionalizar e não negar esta seriedade da palavra de Deus. Um outro aspecto importante do cumprimento dessa palavra, né,
é que muitas vezes as pessoas podem achar que Deus está demorando. Então Deus já dá uma orientação para nós aqui, né? Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardar. De certa maneira, nós podemos pensar que todos os seres humanos estão indo de encontro ao cumprimento da palavra de Deus. Então vamos dizer que do futuro, né, o Senhor já nos disse como esse futuro vai se concretizar, então o futuro está vindo ao encontro, mas também as pessoas estão indo ao encontro no sentido de que o tempo da sua vida está passando. Em determinado momento a vida delas é finita, termina. Então para elas, de certa maneira, o juízo, né, os acontecimentos finais que se dão com toda a sociedade, para ela, no caso dela, vai se cumprir. O tempo dela já terminou. É por isso que a urgência da mensagem, né, que é dada para o profeta escrever com clareza, anunciar, de maneira que o povo preste atenção, porque o invasor estava chegando. E aí nós temos esse texto tão maravilhoso, né, o versículo 4, onde o Senhor Deus, como lá no Salmo de número 1, nós encontramos, né, faz a separação, a distinção entre o orgulhoso, o soberbo, o ímpio e o homem, a mulher justificada. Aquele que é justo, aquele que é justificado pelo Senhor. O Salmo 1 faz essa distinção e aqui também está sendo feita essa distinção. Aquele que é orgulhoso, que não crê, que não leva a palavra de Deus a sério, ele não tem a retidão nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aqui nós encontramos essa mensagem que tocou o coração de Lutero e também foi muito significativo na vida do próprio apóstolo Paulo, que foi um homem religioso, foi um homem orgulhoso, foi um homem soberbo. A sua confiança de que cumprir exatamente a lei de Deus tinha méritos, e por isso estava perseguindo a igreja cristã como uma terrível heresia, uma ofensa, e ele se achava então na prerrogativa, né, de prendê-los, de julgá-los e de até maltratá-los, né, e matá-los. No entanto, mais à frente, com a sua vida transformada, ele agora entende essa fé. Ele entende o que as Escrituras falavam e compreende que todas se cumprem no Evangelho. Pastor David Guzik e alguns outros irmãos comentaristas bíblicos, né, eles, juntamente com Spurgeon, um sermão do Spurgeon de 1877, nos demonstram que esse texto citado no Novo Testamento, e em cada uma das ocasiões que ele é citado, ele tem uma ênfase diferente um do outro. Veja só que coisa, né? Uma pequena frase, o justo viverá pela sua fé, ou o justo pela sua fé viverá, e 3 palavras ali. E dessas 3 palavras nós temos destaques, ênfases diferentes. Vamos começar pelo fim, né? Hebreus, abra lá a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Vamos ver esta referência. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Vou ler a partir do 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Do que fala essa carta que nós já estudamos em outra ocasião? Não é de homens e mulheres que viveram pela fé? Então, nesse aspecto aqui de Hebreus, a ênfase está sobre perseverança, sobre ser fiel.
O justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Os exemplos que a carta aos Hebreus contam são de pessoas que confiaram em Deus e, apesar de perseguidas, maltratadas, elas obedeceram. Confiaram nele, seguiram exatamente o que o Senhor falou, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Então, os destaques, os exemplos que a carta aos Hebreus nos dão, são de pessoas com perseverança. Eram perfeitos? Não, citam várias pessoas que cometeram erros, mas confiaram no Senhor. Exemplos não tão belos como Sansão, que viveu uma vida toda desobedecendo, mas no último dia da sua vida teve fé, orou e o Senhor deu a ele a força para realizar o seu último ato como soldado, entregando a sua vida pela vitória do povo de Deus. Então a ênfase de Hebreus capítulo 10, 38 é sobre a perseverança. E sobre esse tardar e se cumprir aqui, já não é mais com referência aos babilônicos, porque se cumpriu, mas agora é com referência à vinda de Jesus. Que para nós é um ato de graça e misericórdia, a coroa das promessas, mas para o mundo vai ser tão desastroso como a invasão dos caldeus sobre Jerusalém. Os dois lados da moeda. Vamos ver agora Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Vou ler o versículo 10, um contexto próximo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então agora aqui em Gálatas, a ênfase, é sobre a vida cristã. O justo viverá pela fé, suas ações, suas atitudes, o seu propósito, a nova vida, que não é sentimento, não é emoção, de estar estimulado, motivado, não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando aos Gálatas, mas justamente o propósito do Evangelho não é mérito de cumprir um ritual, de seguir uma tradição, seguir um movimento, mas pelo contrário, é ter na vida essa nova vida dada por Deus, dada pelo Espírito Santo. É essa vida que o justo vive, que lá no Salmo 1 é comparado a uma árvore cujas raízes estão próximas das correntes de água. O ímpio já não é assim, mesmo que esse ímpio diga: eu sigo as leis, eu obedeço todos os mandamentos, mesmo que seja assim. Há um comentário judaico, com relação a esse texto de Abacuque, que entende que os mais de 600 mandamentos estão aqui relacionados com a palavra justo. Aqui, o versículo 4: mas o justo viverá pela sua fé. O Talmud vai dizer: esse justo é aquele que guarda os 613 mandamentos. Paulo, que foi um mestre do judaísmo, conhecendo a graça do Evangelho, vai dizer: não adianta você guardar tudo isso, não tem como, a lei não vai dar vida para você. O que dá a vida é a justificação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova vida. Vamos ver então agora Romanos, onde Paulo cita Romanos no capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Vou ler o 16 também. Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Qual que é a ênfase agora dessa frase nesse texto? É sobre a justificação. Aqui está dizendo: o justo é aquele que é justificado pelo Senhor, é aquele que está sem condenação. E por quê? Porque ele confia na fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus foi prover uma salvação que o homem não tem condição de adquirir, de comprar de forma alguma. Não tem como. Por isso Deus, a sua graça e misericórdia, enviou o seu Filho amado, e o seu Filho amado perfeito venceu o pecado, venceu a morte, e agora gratuitamente nos oferece a sua compaixão, a sua graça, a sua misericórdia. Todo aquele que crê em mim vive, passou da morte para a vida. Veja que coisa maravilhosa. Uma frase, três palavras, né? Três conceitos importantes: justo, fé e viverá. E cada uma delas com a sua ênfase, o seu destaque. Quando olhamos para o tabernáculo, temos também três partes, três recintos: o átrio, com o altar do sacrifício, e a pia da purificação, exatamente o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O segundo recinto, o menorá, iluminado, representando o Espírito Santo, a mesa com os pães, povo de Deus, comunhão, o altar de oração, de incenso, defronte da cortina que separa o último recinto. O último recinto é o lugar santo dos santos. Ali está a arca, ali está a glória de Deus, ali está o telos, né, o cumprimento, a perfeição, o propósito do Senhor. De certa maneira, essas três partes do tabernáculo estão aqui também ligadas ao que nos é falado sobre esse texto e o significado do Evangelho. O justo viverá pela fé. O homem que tem fé em Deus é justo, é justificado. O homem justificado, o justo, ele tem fé em Deus. Essa é a sua justiça. Ele confia. E por esta fé, essa porta estreita que ele passa, ele viverá. Lembra daquele jovem que encontra o Senhor? E o Senhor ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor diz: guarde os mandamentos. Mas eu já faço. Eu guardo todos. Ele não entendia. Ele não entendeu o propósito da lei. Ele não entendia, né, a situação grave com a qual ele vivia. E por isso, quando o Senhor lhe oferta, né, o privilégio de segui-lo, ele nega, ele volta atrás. Quantas pessoas, né, hoje, nesse grande movimento de igrejas evangélicas, também não está negando o Salvador por dinheiro, por influência política, por benefícios materiais. E eles dizem: não, nós cumprimos todo, desde pequenos. Eles precisam olhar essa mensagem de Abacuque, olhar essa aplicação dessa mensagem pelo apóstolo Paulo nesses três ambientes. Se entendemos que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Esses três momentos, né? De refletirem melhor sobre aquilo que estão dizendo, sobre aquilo que estão falando. Este viver, meus irmãos, simples, de fé e confiança, é que tem sido o grande testemunho dos cristãos do nosso mundo. Spurgeon, pregando sobre esse texto, conta de um escravo que serviu a um homem cristão piedoso. Esse escravo se chamava Sam. Spurgeon diz que o seu senhor havia falecido e perguntaram para ele: Sam, como morreu o seu senhor? Você que acompanhou os últimos momentos dele, como é que ele morreu? E esse escravo piedoso também, né, impactado pelo testemunho desse homem, diz: ele morreu cheio de vida. Ele morreu cheio de vida. Parece um paradoxo, né? Uma contradição de termos, né? Mas
eles estavam mostrando que esse homem, confiando em Jesus, mesmo nesses momentos apavorantes, né, de se despedir dessa realidade então conhecida, né, para uma realidade desconhecida, não aparentou naquele homem medo, nenhum tipo de pânico, apenas alegria, confiança e esperança, porque o justo, o justificado em Cristo, vive pela fé, e essa vida ele já passou da morte para a vida. É uma situação que ele vivencia aqui e também, né, por toda a eternidade. Seu coração está confiante no Senhor, não é mais o que ele faz ou venha fazer ou não fazer, ele descansa no Senhor. É isso que Lutero, quando esteve em Roma, vendo aquelas pessoas subindo naquelas escadarias, beijando aqueles degraus, dependendo daqueles rituais, aquelas relíquias, aqueles dogmas, escravizados daquele sistema, e no seu coração brilha essa verdade: o justo viverá pela fé. E agora, encorajado, um homem com as suas fraquezas também, que cometeu os seus erros, mas essa verdade brilha no seu coração e dá a ele condição de enfrentar todo um poder que dominava a Idade Média. Ele aprendeu essa lição preciosa. A vida dele agora estava toda ela na confiança em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nada mais. E essa verdade vai brilhar no coração de homens e mulheres ao longo do tempo, dando a eles liberdade e o descanso. Será que nós também compreendemos com clareza a riqueza dessa joia da palavra de Deus, dessa declaração? Nós também entendemos essas ênfases que o apóstolo faz quando cita esse texto, sem de forma nenhuma desqualificá-lo ou desrespeitá-lo, mas entendendo que houve um cumprimento imediato, mas também é um cumprimento que se renova a cada época, a cada coração em que o Evangelho vem e muda e transforma o coração de uma pessoa. Concluindo então, meus irmãos, esta preciosidade que foi dada a Abacuque, que num primeiro momento, né, estava apavorado por entender que a invasão dos caldeus iria destruir tudo, mas então ele, num desespero, com um pouco de esperança, diz: não morreremos, porque o Senhor fez uma aliança conosco. E Deus respondeu para ele: sim, quando os babilônios vierem invadirem, aqueles que confiarem em mim serão justificados e não morrerão, eles sobreviverão. Houve esse cumprimento exemplar, porque a Babilônia representa o mundo. Então nós vamos ter, por exemplo, Daniel e os seus amigos, Azarias, Misael, Ananias, Neemias, Esdras, o profeta Ezequiel e tantos outros que nós não conhecemos, e eles não morreram na invasão, eles foram preservados, eles viveram. Pelo quê? Pela sua capacidade de se esconder, pela sua capacidade de enfrentar os caldeus, pela sua capacidade de negociar com os babilônios, pela sua capacidade de se adaptar à nova situação. Não, pela fé, pela confiança no Senhor. Daniel orava ao Senhor em 3 momentos durante o dia, estudava as escrituras de Jeremias e foi ameaçado, a sua vida foi ameaçada em várias ocasiões, como seus amigos também, mas ele não morreu. Pela fidelidade com que ele teve ao Senhor, pela confiança com que ele teve ao Senhor, pelo exercício dessa fé, Daniel foi preservado. E muitos outros também foram. E agora houve esse cumprimento específico da profecia de Abacuque no cativeiro, mas também há essa renovação, esse cumprimento da história do povo de Deus, né, ao longo do tempo. Este é um texto de fato maravilhoso, meus irmãos. Hebreus, né, vai fazer um alerta lá no capítulo 4, versículo 2, falando do povo no deserto: mas a mensagem que ouviram de nada lhes valeu,
porque não tiveram a mesma fé daqueles que obedeceram. Então tem muita gente repetindo o conteúdo da fé, o conteúdo do Evangelho, mas não crê mais, não estão vivendo em correspondência a esse conteúdo. Cantam, temos shows, nós temos as mídias, essas igrejas populares, né, elas têm o vocabulário, a linguagem da fé, elas falam os termos, mas negam a piedade. Não há fidelidade. Não há diferença entre o justo e o ímpio. Apenas fala, apenas discurso, palavras, mas vida não tem diferença. Então não é a mesma fé. Não é a fé que Abacuque está falando, não é a fé que Paulo está falando. Não é. Eles se afastaram. E é isso que Hebreus está dizendo. Cuidado para que não aconteça a mesma coisa, porque eles tiveram a mesma mensagem, mas não lhes aproveitou nada, porque não tiveram a mesma fé. Nós precisamos ter a mesma fé da qual está falando Abacuque e da qual o apóstolo Paulo está falando. Existem imitações, existem esvaziamento de conceitos, não é a mesma fé salvadora. Tem um texto de um escritor judeu chamado Edmund Flegg. Ele escreveu em 1927, quando ele teve um retorno à sua fé judaica, e nos faz pensar na nossa fé cristã. Então, uma pessoa que desrespeitava a fé, que não tinha nenhum tipo de compromisso, mas que passou a levar a sério aquilo que professavam os seus pais. Então ele escreve esse texto aqui. Ele diz assim: eu sou judeu, porque a minha fé não exige de mim nenhuma abdicação da mente. Sou judeu porque a minha fé exige de mim toda a devoção do meu coração. Sou judeu porque em todo lugar onde o sofrimento chora, eu choro. Sou judeu porque em todo momento em que o desespero clama, eu espero. Sou judeu porque a palavra do povo de Israel é a mais antiga e a mais nova. Sou judeu porque a promessa de Israel é a promessa universal. Sou judeu porque para Israel o mundo não está completo, nós o estamos completando. Sou judeu porque para Israel a humanidade não foi criada, nós a estamos criando. Sou judeu porque Israel coloca a humanidade e sua unidade acima das nações e acima do próprio Israel. Sou judeu porque acima da humanidade, a imagem da unidade divina, Israel coloca a unidade que é divina. Este homem passou a refletir no que o seu povo carregava de ensino e começou a se identificar com isso. E num ambiente de hostilidade, de preconceito, ele assumiu a sua identidade. Nós estamos vivendo uma época também em que os cristãos precisam reencontrar a fé original bíblica e reassumir a sua identidade com essa fé, com esse compromisso, e se afastar de tudo aquilo que é ímpio, mesmo que tenha nome de fé, mas que desonra ao Senhor, não tem nada a ver com a palavra de Deus, seja o Antigo, seja o Novo Testamento, e de fato apontar ao Senhor. Quando nós lemos um pouco mais na carta aos Hebreus, nós vemos o escritor dizendo: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Aí está aquele que nutre em nós a fé bíblica, a fé salvadora, a fé saudável, a fé que justifica, o Senhor Jesus Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. De certa maneira, Abacuque está procurando olhar para o Senhor. Ele teve ali a descrição de um quadro terrível, mas ele está vigiando e olhando e aguardando como o Senhor vai agir. E a carta aos Hebreus quer animar cristãos que foram perseguidos, que estão desanimados e estão sendo tentados a voltar para o judaísmo, para que eles olhem novamente para a face do Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da fé desses homens, desses irmãos, dessas irmãs. Que nós, meus irmãos e irmãs, busquemos em Deus essa graça e essa misericórdia,
e não venhamos a desanimar diante dos vendavais. Eu até estava me lembrando, né, dessa música, não sei quantos se lembram, aquela cantora, né, Shirley Carvalhais, em 1995, compôs essa música numa época em que ela estava bastante deprimida. Ela conta essa experiência numa entrevista com o Pedro Bial, né, que ela estava bem triste, bem deprimida, e aí um outro cantor ligou para ela, né, e disse que tinha uma canção para ela, que ele estava sentindo que ela não estava bem, e que recebeu de Deus, né, uma inspiração para uma música, estava agora passando para ela. Então ali no telefone ele começou a cantar para ele. Nessa música acompanhou e animou muitos irmãos, né, nessa década. Uma parte da letra da música diz: hoje alguém falou o seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, o coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida, né? Foi essa mensagem que esse cantor falou para ela no telefone, estava sentindo que ela não estava bem, né? E ela canta: foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar, sou o teu Deus, e sou o meu nome, você pode clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, está sozinho e entregue à solidão, mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto pouco a pouco desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar, sou o teu Deus, e só o meu nome você pode clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, está sozinho e entregue à solidão, mas sou o Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você, vou abençoar você. É essa experiência, meus irmãos, que Abacuque está tendo. Ele está no limiar do fim de uma época, uma catástrofe, uma calamidade sobre o seu povo, incertezas, dores difíceis de lidar, mas o coração dele é alimentado pela fé em um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, e que haverá de conduzir com sua sabedoria e sua misericórdia a vida dos seus filhos e das suas filhas. É uma questão de vida ou morte. Ou nós temos esse tipo de fé verdadeira, bíblica, ensinada pelo Evangelho do Senhor, ou nós morremos na praia com uma fé fictícia, uma fé plástica, uma fé superficial, rende dinheiro, rende fama e junta muita gente, mas não é a fé que o Senhor Jesus nos traz. Não é a fé que o apóstolo Paulo pregou, que Abacuque pregou, não é a fé dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos. Que Deus, na sua graça e misericórdia, dê a você a alegria de experimentar na sua vida esta fé viva e verdadeira, e o faça permanecer no Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém?